Sejam todos bem-vindos ao estudo online do Livro dos Médiuns. Este é um projeto realizado pelo Departamento Mediúnico da União Regional Espírita 1, em parceria com a Federação Espírita Catarinense. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, inscreva-se no canal, clique em gostei e ative o sininho para receber notificações sobre os novos capítulos. Você também pode compartilhar para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Um bom estudo a todos. Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido no meio espírita com o pseudônimo Allan Kardec, codificador das obras básicas do Espiritismo, editou o Livro dos Médiuns em 15 de janeiro de 1861. Esse livro é um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. E na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec nos diz: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência, e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos, e que a leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitá-los. Muitas pessoas acreditam que o estudo do Espiritismo requer uma formação religiosa, com consequente juramento de algum tipo de compromisso. Nosso compromisso ao estudar a doutrina é conosco mesmo, nos comprometendo a educar-nos na nossa evolução espiritual. E Kardec continua: enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nessa obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. Tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento se liga a causas que não dependem de ninguém fazer nascer à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento das faculdades mediúnicas, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Esse, porém, não constitui o único objetivo a que nos propusemos. O objetivo dessa obra, então, é facilitar a compreensão do fenômeno para que aqueles que têm a mediunidade saibam como se conduzir de forma segura e equilibrada. Muitos médiuns fazem o intercâmbio conforme o seu entendimento, de forma que muitos acabam em processos obsessivos. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos, indicar-lhes os meios de obter boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger sob pena de fazermos trabalho incompleto. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Hoje nós sabemos que em uma reunião mediúnica o papel de um médium esclarecedor ou sustentador são tão importantes quanto o do médium ostensivo para o equilíbrio da reunião. Por isso a importância do estudo da mediunidade para todos, estudando o Livro dos Médiuns, porque seja qual for a área dentro da casa espírita, todos usarão de intuições para realizarem os seus trabalhos.
assim como todos estarão sujeitos às interferências espirituais. Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que entrou na via filosófica, porque foi apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje já não é mais um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis do que provocando à torto e à direito manifestações que se prestariam a abusos. Disso temos cotidianamente a prova em um número das que se hão tornado espíritas unicamente pela leitura do Livro dos Espíritos. O Espiritismo nos faz refletir sobre o objetivo da vida e como os nossos caminhos são alterados pelas nossas escolhas. Após termos exposto no Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, seja por si mesmos, seja para se darem conta dos fenômenos que forem chamados a observar. Verão aí os escolhos que se pode encontrar e terão assim um meio de evitá-los. Essas duas obras, se bem a segunda constitua seguimento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios fundamentais, sem os quais certas partes deste se tornariam talvez dificilmente compreensíveis. O Livro dos Médiuns vem então ampliar os conhecimentos acerca das manifestações espirituais, mas é muito importante que façamos anteriormente o estudo do Livro dos Espíritos. E Kardec vai nos dizer que importantes melhorias foram introduzidas nessa segunda edição, muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse. Os espíritos a corrigiram com particular cuidado. Como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade, pode dizer-se que ela é em grande parte obra deles, porquanto a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazem assinaturas. São poucos esses artigos, porque apenas apusemos nomes quando isso nos pareceu necessário, para assinalar que algumas citações um tanto extensas provieram deles textualmente. E na Revista Espírita de janeiro de 1861, com o título Livro dos Médiuns, ele vai nos dizer que essa obra constitui o complemento do Livro dos Espíritos e encerra a parte experimental do Espiritismo, assim como este último contém a parte filosófica. O Espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldade do que geralmente se pensa, e os escolhos aí encontrados são numerosos. Eis o que ocasiona tantas decepções aos que dele se ocupam sem a experiência e os conhecimentos necessários. Muitas pessoas faziam e ainda fazem experimentos com suas mediunidades, sem se darem conta do risco em que se colocam. E retornando à introdução do Livro dos Médiuns, Kardec vai nos dizer que os inconvenientes quase sempre se originam da leviandade com que é tratado um problema tão sério. Os espíritos, sejam quais forem, são as almas dos que viveram. Em seu meio estaremos infalivelmente de um momento para outro. Todas as manifestações espíritas, inteligentes ou não, têm assim por objeto pôr-nos em contato com essas mesmas almas. Se respeitamos os seus restos mortais, com mais forte razão, devemos respeitar o ser inteligente que sobrevive e que constitui a verdadeira individualidade. Transformar as manifestações em brincadeira é faltar com o respeito que talvez um dia reclamemos para nós próprios e que jamais é violado impunemente. Esse trabalho, não temos dúvida a respeito, provocará críticas da parte daqueles a quem desagrada a severidade dos princípios, bem como dos que, vendo as coisas que de um outro ponto de vista, já nos acusam de querermos fazer escola no Espiritismo.
Se é fazer escola procurar nesta ciência um fim útil e proveitoso para a humanidade, teríamos o direito de nos sentirmos envaidecidos com a acusação. Mas uma tal escola não necessita de outro chefe, além do bom senso das massas e da sabedoria dos bons espíritos que a criaram, independentemente de nós. Eis porque declinamos da honra de tê-la fundado, sentindo-nos, ao contrário, felizes por nos colocarmos sob a sua bandeira, aspirando apenas ao modesto título de divulgador. Se um nome for necessário, inscreveremos em seu frontispício Escola do Espiritismo Moral e Filosófico, e para ela convidaremos todos quantos têm necessidade de esperanças e de consolações. Essas são as palavras de Allan Kardec na introdução do Livro dos Médiuns. Muito obrigada e até o próximo encontro.